seja um tempo de crescimento. Infelizmente, o nosso convidado não conseguiu chegar e sobrou para mim, mas com muita alegria estamos aqui para contribuir, com muita alegria na alma. se for da vontade dele. Sim, amém. Tenho certeza que vai ser um debate muito proveitoso. Você tem uma opinião formada sobre este assunto? Então, nós esperamos aqui a sua opinião. Entra lá nos canais da Musical FM, no YouTube, Musical FM, e você pode também mandar a sua opinião pelo WhatsApp. 11 98484 9988. É certo um pastor estipular valor para pregar? Gente, lembrando que a gente tem a caixinha de perguntas lá no Instagram. Uma coisa nova, super legal. Entra lá no nosso Instagram e vota. O aplicativo da Rádio Musical também está no ar, então você pode ouvir pelo aplicativo e pode participar pelo Instagram, na nossa caixinha de perguntas. Responde lá. No final a gente vai apresentar aqui o resultado e a sua opinião é importante. Entra lá e vota, tá bom? E vocês dois vão me dizer agora qual é a opinião de vocês. Vamos começar com o pastor Jairo Baloni, que é o nosso visitante desta manhã. Visitante, seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Presença. Eu queria musiquinha no meu fone aqui para anotar meu nome. Pastor aqui. Jairo Baloni, para o senhor, é certo estipular valor para pregar? Um pastor pode estipular um valor, cobrar para pregar? Então, na minha percepção, sim. Existe a questão assim, é certo? Não é errado, certo? Dado alguns entendimentos, claro, algumas situações. Por exemplo, existem pastores que vivem de um ministério itinerante. É muito comum também nos Estados Unidos isso, por exemplo. Então, ele vive desse ministério. Então, estipular pelo menos um valor mínimo daquilo que ele vai exercer, ou todas as coisas, pelo menos, ou, na verdade, nem um valor mínimo financeiro a se receber. Mas, por exemplo, ele estipular pelo menos a passagem dele, o translado dele, estipular a questão de alimentação, certo? Estipular a questão de lugar para dormir. Não estou falando aqui que ele tem que estipular um hotel 5 estrelas, melhor restaurante da cidade, não estou falando isso. Mas estipular o translado, estipular a questão da alimentação, estipular a questão do repouso, eu acho justo. Tem o mínimo de condições. Tem o mínimo de condição para poder estar presente ali, Tá. certo? Eu acredito que isso é muito válido. Eu acredito que existe um caminho mais profundo também. Mas como dado que a questão da oferta pela oferta, quero poder expor isso até o final. Mas a questão de que se é certo o pastor estipular, eu não acho errado. Não é errado, mas existem os caminhos mais profundos também. Tá. Pastor César Cavalcante, a sua opinião sobre esse assunto? Mateus capítulo 10, versículo de número 8. Obrigado, Thaís. Jesus Cristo disse que aquilo que nós recebemos de graça, devemos compartilhar de graça. E a pregação do evangelho é uma delas. E conquanto que eu reconheça que o ministério pastoral tem respaldo bíblico para ser amparado financeiramente pela comunidade, isto é, a comunidade deve cuidar dos seus pastores, honrar, a palavra honra ali empregada é honorário, né? É ajudar financeiramente, manter financeiramente o pastor da igreja, ou seja, pelo menos uma família ali deve ser mantida pelas outras, para que essa família socorra as outras, tenha tempo, com qualidade. Nós estamos vivendo em tempos de dificuldade, então para visitar no hospital, para conversar, para aconselhar, para não tem dia e hora, enfim, essa é a lida do ministério pastoral. Agora, isto é diferente dos itinerantes, você está entendendo? Então, eu acredito que existe sim um ministério também itinerante na Bíblia. Alguns irmãos tiveram esse ministério, alguns incumbidos, inclusive, de levar cartas, buscar ofertas, levar recados, pregar nas igrejas de forma itinerante. E também reconheço que essas pessoas... Eu nunca convidei alguém para... A nossa igreja é uma igreja que não convida muita gente para pregar. Eu acho que no ano passado nós tivemos uma pessoa convidada. Olha só. E acho que na pandemia para cá só tivemos um convidado até agora. E esse ano também não tivemos nenhum, acho que não vai ter também esse ano, mas a nossa igreja é assim. Mas quando a gente convida alguém, obviamente a gente vai honrar essa pessoa. Agora, se a pessoa estipular, acabou o contrato ali, acabou o contato, acabou aí. O que é muito normal, né? Mas a gente sempre vê pastores hoje é normal. Pastores, hoje você vai convidar o pastor e tanto. aí a secretária, né? Tanto. Olha, nós pedimos uma oferta de
R$5.000. Não, quando na nossa igreja, nós não sou pastor de uma igreja grande, nem pastor, nem cantor, ninguém. Cobrou, não vai. Certo, beleza, entendi. Agora a pergunta que eu tenho é assim, o cara estipular, por exemplo, eu sei, beleza, pastor, a tua visão é a visão de honra, tu tem essa visão, mas são infinitas histórias, não precisa muito ir longe, de pessoas que falam que eles vão nesse sentimento de ir, às vezes o translado, a pessoa, eu conheço inúmeras histórias também de pastores, que não são nem itinerantes, que recebem salário da sua igreja, não cobram para ir, mas a questão do translado depois... a pessoa pegou e dá pra trás. A questão de dormir, não tô nem falando de dormir no hotel, dormir na casa do irmão também deixa pra trás. Já vi inúmeras histórias. Então, o cara estipular como segurança, tem da realidade da tua igreja, mas a gente tá falando no contexto geral aqui no debate. Ele ter essa segurança seria errado na tua visão. Pra ele ir pra algum local, ele estipular assim, ó, eu quero estipular o translado, comida e dormir, cobrar isso. Isso como valor, não no sentido monetário. Você está perguntando o que eu acho se ele falar sobre isso? Então vamos lá. Se ele estipular valor, então tem preço. Então existe tabela. Existe preço, existe tabela. É que valor e preço são coisas diferentes. A gente está entendendo questão de valor ou preço aqui. Valor eu tô falando de preço. Ah, tá, beleza, entendi. Você chega em mim, eu te convido para você ir na minha igreja, para você ministrar na minha igreja, e você diz assim, é tanto. Isso é preço. Isso é preço. Então, o preço, pra pregar em si, o preço para te trazer aqui, vamos dizer que você fala, R$1.000. Tá bom, então o preço que você cobra é R$1.000. Então, a partir desse momento, tem uma tabela, tem um preço. Não, aí virou capitalismo, entendi. Entendeu? Então, isso, para mim, é abominável. Certo, correto. Mas, gente, e um pastor que vive da obra? Um itinerante que vive da obra? Tudo bem, a igreja vai levá-lo, a igreja paga o hotel, que seja um hotel 1, 2, 5 estrelas, não sei... Mas a igreja paga o hotel, paga a viagem, paga a hospedagem, paga a alimentação. Tá, ok, ele vai lá e prega. Aí ele volta para casa dele, ele tem família. Certo. Eu acho que ele vive da obra. Isso, eu vou Tem muita gente que faz isso. E aí, os filhos comem o quê? Isso. Ele leva o quê para casa? Isso aí. Eu vou falar, tô atravessando tudo aqui, né? Mas eu vou pegar o ponto que ele falou primeiro, antes ali no começo do debate, de receber de graça, Mateus 10:8. Só que Jesus vai começar dizendo a questão do poder que eles receberam, dos sinais. O pastor falou da questão da pregação do evangelho em si ali. Mas Jesus fala dos sinais, fala das coisas que eles iam fazer. Só que no versículo 10:10, ele vai dizer, o trabalhador é digno do seu alimento. Então eles iriam receber alguma coisa. Então, digno do seu salário. Paulo vai recitar apesar de Paulo se abster do seu recurso e fazia tendas, a palavra mesmo vai dizer isso, ele não nega o direito, 1 Coríntios capítulo 9, ele vai dizer, ele não nega o direito porque o próprio Senhor disse que o trabalhador é digno do seu trabalho. Eu acho que a gente entrou, eu não vou falar aqui de visão política, eu só vou entrar nessa questão porque capitalismo é tabela de preço, e o pastor estava falando que isso é de abominável, a pessoa cobrar um preço, mas eu acho que isso se tornou, certo? Uma consequência ou um efeito de duas pontas. Uma igreja que não reconhece os seus, certo? Tem muita igreja, não estou falando da igreja de algum específico, eu estou falando um contexto geral que a gente pode ver e abrir o caminho para isso. 2, uma igreja que construiu às vezes uma visão de idolatria, infelizmente alguns pastores, que quanto mais famoso o cara fica, certo? A pessoa vai vir a capitalismo, porque é oferta e procura. Então, eu vou aumentar o meu preço para escolher. Também isso. A igreja. Isso, porque a igreja discute assim, ó. Isso, porque a igreja discute assim, ó. É certo ou não é certo cobrar? A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu trabalho. Existem irmãos que têm um ministério, até para pedir daqui vai apresentar e como tratar também esses tipos de irmãos. A daqui ela acaba nos dando esse conselho. Não vou adentrar nisso agora. Mas o ponto é que, eu acredito que em Mateus 10, quando Jesus fala disso, ele não está falando nem só específico da pregação do evangelho. Mas ele está falando da ideia de tu negociar o poder que tu recebeu do Espírito. A gente vai ver muito claro isso, aplicável com Pedro, com Simão Mágico. Eu esqueci o nome agora, mas acho que é Simão Mágico. Isso. Daí vem o nome Simonia. Isso, que daí ele vai chegar e falar assim, olha, eu quero pagar por isso. Aí Pedro poderia falar assim, nossa, então eu vou aceitar esse dinheiro por esse poder. Tem gente que manipula o poder? Tem. Mas eu acredito que os dois termos, muitas pessoas veem na igreja um método de arrecadação, infelizmente existe isso. Sim. Só que a pessoa diz assim, ó, mas também existe a igreja que não vive a ideia do distribuir. Eu acredito que a igreja ela serve para distribuir. Se nesse momento todo mundo que me escuta, todo mundo que assiste o debate, todos nós ouvíssemos a voz do Senhor e entregássemos o que deveríamos entregar, para onde o Senhor quer que entregue, para quem o Senhor quer que entregue, a gente estabeleceria o testemunho de um equilíbrio. Hoje, a igreja, infelizmente, vive retendo muitas vezes, certo? Não estou falando em oferta da igreja, estou falando questão entre os seus mesmo, certo? Vive uma retenção e isso acaba abrindo espaço, em média, para que pastores, às vezes, acabam gerando essa ideia de eu preciso cobrar porque senão ninguém me dá oferta. Ninguém honra o que recebe.
E aí acaba ferindo o testemunho, porque a pessoa oferece o que recebeu. Só que ninguém reconhece. E Paulo, inclusive, fala que a gente deve ser, Gálatas 6, que a gente deve ser participante. Quem tem bens, faça participante aquele que o instrui dos seus bens. Então, essa dinâmica da igreja, infelizmente, acaba abrindo margem para existir essas abominações que existem. Minha opinião. Bom, vamos lá. Você citou o Didaquê e eu queria ler um trechinho. O Didaquê, para quem não sabe, é o manual dos primeiros discípulos. Né? Antigamente se falava que era do século II, agora se acha que é do século I. Alguns, essa especulação. Alguns entendem que alguns apóstolos conheciam, né? Mas é um documento da segunda igreja. A primeira igreja é a igreja de Jerusalém, a segunda igreja é a igreja de Antioquia. E lá está dizendo assim, capítulo 11, verso 4. Todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Ele não deve ficar mais do que um dia, ou, se necessário, mais outro. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Ao partir, o apóstolo não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro a alguém, é falso profeta. Se alguém disser sob inspiração, me dê dinheiro ou qualquer outra coisa, não o escutem. Porém, se ele pedir para dar a outros necessitados, então ninguém o julgue. Bom, eu vou parar aqui, porque o texto é longo. Como você que citou o Didaquê, você deve conhecer esse texto. Isso. E ele termina dizendo que cada um tem que trabalhar e tal, tudo mais. Bom, esse é o modus vivendi dos primeiros discípulos de Jesus. Certo. Os primeiros cristãos. Não tinha esse negócio de Paulo, vem pregar aqui na nossa igreja, e ele diz, é tanto. Não existia essa possibilidade. Porque se ele dissesse é tanto, ele já era rechaçado como falso profeta automaticamente. Esse documento aqui está dizendo isso. Então, eu citei Mateus 8, que é um mandamento de Jesus, que você recebeu de graça, é de graça. Isso. Eu citei, obviamente, pastor, mas o senhor recebe oferta quando você vai pregar? Quando a pessoa dá. E se eu sentir de receber, eu recebo. Quando a pessoa dá e eu não sentir de receber, eu devolvo. Muitas pessoas que estão me ouvindo aqui sabem que eu trato assim. Há 20 e tantos anos. Vamos lá. Receber oferta é uma coisa. Estipular valor é outra coisa. O nosso tema é: o pastor, é certo o pastor estipular valor para pregar? A resposta bíblica é não. A resposta na vida da igreja, eu li aqui o Didaquê, é não. Entende? Quem faz isso, você disse agora, os famosos, não sei o que, o cara chega lá em cima. Eu não quis criticar só, mas é um ponto que surge. Mas eu quero criticar. Mas eu quero criticar. Eu tô falando de ídolos. Isso. Sim. Entendeu? Então, cantores e pregadores. Eu ia falar exatamente dos cantores. O que a Bíblia diz sobre ídolos, pessoal? A Bíblia diz que os ídolos, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm mãos, mas não apalpam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm boca, mas não falam. Esses são os ídolos da Bíblia, tá certo? E é a mesma coisa quando você encontra um crente ídolo, tá? Na nossa geração. Ele cobra horrores. Ele tem boca, mas ele não fala com você. Ele tem ouvido, mas ele não te ouve. Ele tem mão, mas ele não toca você. Ele não interage. Ele não quer saber de nada. Ele chega lá, faz o show e vai embora para casa dele. Exatamente. É um ídolo. Temos muito E ídolo disso. não toca, não vê, não sente, não fala e não ouve. Não interage, não discipula. É de brincadeirinha. É uma brincadeira. Ele vai Mas lá... será que eles não cobram valor? Porque às vezes eles... vamos falar de cantores e de músicos. O músico tem investimento em instrumento, em estudo, horas e horas de dedicação. A profissão dele é aquela, ele é músico. E ele decidiu ser um músico só na igreja. E aí ele é convidado para ir tocar numa igreja. Tudo bem, eu não estou falando de cachês de 100 mil reais, de 80 mil reais, que a gente sabe que tem cantores no nosso meio, no meio evangélico, que cobram. Eles vão numa igreja, ou eles vão num show, ou numa apresentação, eles cobram valores absurdos. Mas eu estou falando será que às vezes o cantor ou o pastor, ele não cobra, ele não estipula um valor porque ele está acostumado, ou ele foi, durante muitas vezes, ele foi até a igreja, ele foi até a igreja, pregou ou cantou, se foi o cantor, e aí na hora de ir embora, a oferta que ele recebe não paga nem a gasolina que ele gastou para ir até lá. Será que não é por isso que muita gente acaba estipulando, que cantores, pastores, não acabam estipulando um valor? Isso, essa questão para não ter uma surpresa desagradável. Isso, eu só tava querendo ilustrar assim, até o ponto que eu falei.
Eu acho, sim, estipular um preço que cobre as suas despesas para ir. Sim. Agora, se for o ponto que a assim, a pessoa ela sempre vai fazer essa tabela de preço, esse capitalismo que adentra, né? Do cara, ó, 70 mil para ir na tua igreja pregar, mais custo, mais tudo. Aí eu acho abominável. Mas a pessoa poder estipular um preço que cubra ele ir... Só quero deixar o ponto do porquê do debate do valor. Ele cobriu um valor para estipular, para ele poder ir, pelo menos para ele ter onde ficar todas as coisas e voltar, eu acho justo. E sim, pegando adentrando o que tu estava falando, Ione, eu acho que às vezes o próprio sistema da igreja criou esse tipo de gente por causa que tu falou dos ídolos. Eu sei que tu abomina também, pastor, a gente se encontra nesse ponto, da questão de... Porque às vezes a igreja projetou tanto poder em alguém, tanta expectativa em alguém, que a pessoa começa a cobrar, ou às vezes ela cobra porque a igreja negligenciou ela. Porque a gente às vezes vive um sistema, dentro das igrejas, infelizmente, qual que é o ponto? É o ponto onde existe o show e a plateia paga o show do palco. Então essa relação... Sim. Então se perde a relação de honra, se perde a relação até do próprio testemunho, porque as pessoas não reconhecem, às vezes, o que elas recebem. E ele falou de graça também ali. A pessoa que recebe um recurso, ela precisa saber que tudo é graça. Então, se ela tem um trabalho, se ela tem um recurso, se algo chegou na mão dela, ela precisa reconhecer que se ela tem algo, ela tem por causa da graça. Se Deus não permitisse que ela tivesse, ela não teria. Sim, ou reconhece os caminhos. Dons, então, assim, ela, se ela também recebeu um recurso de graça, que ela honre a quem vai pela graça. Porque esse é o testemunho. Porque assim, ó, eu acredito e vivo desse jeito, certo? Eu vivo num sistema que Deus sobre todas as coisas. Por isso que eu digo, eu acredito que eu não acho errado o cara estipular o mínimo. Mas existe um caminho mais profundo, certo? Que o cara oferece tudo que ele tem ao corpo, certo? Ele oferece tudo aquilo que ele tem a Cristo. E a igreja, de contrapartida, oferece tudo que ela pode. E existe um testemunho. A medida sempre vai ser tudo. Eu acredito nisso. A medida dos relacionamentos entre irmãos sempre é tudo. É tudo que eu tenho. É tudo que Deus te pede. Pode ser 2 moedas igual a viúva. Ou pode ser um vaso de alabastro quebrado nos pés. Mas se a igreja aprender a viver dessa dinâmica... Não, mas aí você tem que decidir, porque 2 moedas não pagam seu custo. Aí você acabou de dizer não, que você tem que estipular você tem que estipular o mínimo, mas agora você tá dizendo, você falou 2 moedas. Não, eu tô falando da igreja. Qual é a verdade? Agora, assim, ó, a questão é a seguinte, se a igreja chegar pra mim, pastor Célio, fala assim, eu não sou cuidado pra pegar em muitos lugares, né? Mas é o seguinte, assim, mas se a igreja chegar pra mim e falar assim, ó, pastor, a gente queria o senhor aqui e realmente a gente não tem como pagar todo o custo, mas a gente queria a tua presença e tudo. Isso é honesto, isso é justo. Agora, se a motivação da pessoa for assim, ó, eu tô querendo economizar aqui, vou roubar aqui, vou tirar aqui, já virou mamon. Então porque, tá, assim, ó, mas pastor Jairo, então tem que pedir o valor para cobrir as despesas, nada mais que cobrir isso. o custo agora, são casos e casos. Nada mais que isso. Isso Estipular um valor, não. Isso, eu acredito nisso, mas estipular um valor para cobrir os custos eu acho justo. Eu acho justo poder fazer. Tem um caminho mais profundo, mas se fizer, eu não acho errado, entendeu? Deixa eu aproveitar e falar de novo aqui da nossa enquete, lá na a nossa caixinha de perguntas. Entra lá no Instagram e vota. Instagram, @FM Rádio Musical. A gente já tem ali uma prévia do resultado, tá? Você que está assistindo pelo YouTube pode ver. É certo um pastor estipular o valor? Sim, 8%. Não, 92%. E nós tivemos até uma pessoa que participou e fez uma brincadeira, esses 8% são exatamente os que cobram. São exatamente os que cobram. Só eles concordam com isso. E a sua opinião? Manda para cá no WhatsApp 11 98484 9988. A gente tem participação de ouvinte, Rafael? Tem? Então vamos ouvir a participação de ouvinte, depois a gente volta com o pastor César Cavalcante. A paz do Senhor. Eu não acho correto a pessoa cobrar para pregar. Porém, ele tem combustível, que ele gasta combustível para ir até a igreja, para se locomover, depende do lugar onde ele está. Aí, esses custos eu acho correto a igreja pagar. Porém, se a igreja também acha justo dar uma oferta para esse pregador, eu não vejo problema. O que eu vejo problema é um ministro falar assim, eu vou cobrar tanto para ir na sua igreja. Aí eu, particularmente, não acho correto. Bom dia ao tema de hoje. A paz do Senhor a todos. Irmãos, é super errado pedir valor para pregar. A Bíblia não ensina isso. Nem para pregar e nem para cantor também. A Bíblia nos ensina que quem administra o altar,
a oferta que deu no culto tira 25% e dá para o pregador. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Deus abençoe e paz a todos. Eita, pega. A Bíblia nos ensina isso, pastor César, pastor Jairo? Eu vou deixar essa última, eu vou deixar pro nosso aqui, ó, professor. Eu vou falar, pastor. Pastor César, pode isso, Arnaldo? Tá na Bíblia. Não pode. A regra é clara, não tá Eu isso. chamo isso de hermenêutica Thundercats. Eu tirei daqui, O ó. cara deixa eu tem a visão puxar. além do alcance. Isso. Não. Enxergou o que o texto não diz. A exegese ali profunda, essas coisas. Tão profunda que cheira enxofre. Então é o seguinte. Vamos lá. Eu frequentemente recebo convites para pregar, toda semana. Sim, certeza. Toda semana eu recebo alguns convites para pregar. Não consigo atender todos, por questão de agenda. Eu sou pastor local. Ontem mesmo, 2 pessoas queriam que eu fosse pregar num domingo de manhã. Eu falei, domingo de manhã domingo é a minha igreja, o meu culto é de manhã. E quando eu concordo, quando dá certo, quando eu tenho 2 requisitos. Agenda, então, você quer me convidar para pregar na sua igreja? Tal. Qual é o dia? Me fala o dia, eu posso abrir aqui minha caixa do que vocês quiserem, de qualquer rede social, que todo dia tem, e eu pergunto, qual é o dia? Tal dia. Tá, não posso. Qual é o dia? Posso. Acabou. Os 2 requisitos que eu tenho é agenda, se tá livre, e se eu tenho liberdade para pregar. Tenho liberdade para pregar lá na sua igreja? Tenho. Tá bom, então eu vou. Eu nunca perguntei para ninguém assim, então, mas aí, eu moro em Jundiaí, né? Vai cobrar o eu moro custo. no interior, eu pago pedágio tá 10 e pouco, para ir e voltar é 20, não sei o que lá, mais gasolina, tá olha o preço da gasolina, não sei o que. Então, nunca falei isso. Às vezes me dou mal? Ok, às vezes me dou mal. Muitas vezes eu me dou mal. Então, eu chego num lugar. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar em Bauru. Vou falar que eu não faz tempo já. Eu fui pregar em Bauru. Bauru, ele está de São Paulo mais ou menos uns 350 quilômetros. 350 quilômetros. Então, e de volta 700. Mais hospedagem, que é Castelo Branco, depois, esqueci o nome da outra lá. Enfim, muito hospedagem, sei lá. Eu tive que almoçar no meio do caminho. 700 km, meu Deus do céu. Jantar e tal. Viagem. E aí, cheguei lá, preguei, tinha um cantor, o cantor ganhou, eu não lembro agora, na época, sei lá, algo como R$5.000, né? E para mim, o pastor deu o famoso muito obrigado. Então, me dei mal, tive que... Eu paguei para ir lá falar nesse evento, né? Mas são ossos do ofício, eu tenho de aprender isso. Eu não posso fazer doutrina em cima das minhas necessidades, nem em cima das minhas experiências ruins. Então, tipo assim, já que eu fui e o pastor não pagou nem meu custo, então eu fui de novo, o pastor não pagou nem meu custo, então eu paro de pregar, ou então agora eu vou cobrar porque eu não sou besta. Não, então, não é questão de não ser besta, não é nada disso. A questão é, o irmão que me convidou não entendeu o evangelho, não entendeu o compartilhar, não entendeu que eu saí de casa, Não viajei. entendeu honrar a parada. A honra, não entendeu. Ele não entendeu. Um dia ele entenda. Talvez ele vai crescer. Talvez. Mas eu não vou mudar o meu jeito e a minha compreensão, nem os textos que eu estou usando aqui. Isso que não Então, foi boa. Isso, assim, ó, pastor, só pegando ali. Eu acho legal e eu faria o mesmo, certo? Eu só tô apontando aqui o ponto de que eu não... Por exemplo, assim, é o caminho mais profundo que eu acredito. Entendeu? Tu vê o próprio mover te supre. Tem a igreja que cuida de ti, porque é bíblico isso, certo? A igreja, não sei se tu tira provento ou não da igreja, mas a igreja cuida, é o que a Bíblia ensina, que a igreja deve cuidar dos seus. Inclusive, Paulo vai citar que quem preside bem é digno de honorários dobrados, ele vai dizer a situação. Só que, infelizmente, existem pessoas que não têm seu ministério em igreja. Se aqui não vou entrar no ponto de julgar, de se é certo itinerante ou não é, se essas coisas aqui não é o debate. E vocês não acham que a igreja tem muito mais facilidade de aceitar que um cantor cobre do que o pastor? Que normalmente o cantor já tem lá. É o cachê. Isso é verdade. Isso é verdade. Então a igreja tem Agora vai chegar muita no ponto que a gente facilidade. concorda. E aí, quando é o pastor, o pastor não pode receber nada porque o pastor recebeu de graça, tem que dar de graça. Mas o cantor tá liberado. O cantor pode. Pra cantar as mesmas coisas o tempo todo, tá liberado. Isso aí. Só que essa questão... Então, mas é que... O pastor também investiu tempo, também estudou também curso, tem família, tem que pagar curso, também... tem todas essas coisas. Exato, certo? também tem tudo isso. A igreja tem sim mais facilidade nisso. Tem, porque a igreja... Porque, infelizmente, a gente ainda... Talvez, não sei, não vou dizer que imatura, mas de reconhecer valor.
Porque a pessoa entrega, a pessoa que prega, que ministra, ela gasta tempo estudando. Sim. Ela gasta tempo se aprofundando, ela gasta tempo para tentar entregar. Tô falando dos que fazem o ofício da maneira... Tempo e Isso, investimento da com maneira dinheiro que também. abraçou o ofício pastoral e de pregar a palavra com a realidade, não com a motivação. Porque assim, ó, a pessoa que cobra, se ela vai pregar por causa do dinheiro, se ela vai pregar por fama, se ela vai pregar por status, se ela vai pregar por qualquer outro motivo, certo? Ela já corrompeu a motivação dela e a essência dela. Porque a gente deveria estar disposto a pregar, eu vou aqui falar, que eu acredito, disposto a pregar, assim, ó, tá disposto a pregar num local para ser preso? Tá disposto, se o Senhor te conduzir, tá disposto a pregar um local para morrer por aquilo? Tá disposto, porque Paulo, todo mundo fala de Paulo não cobrava, né? Mas Paulo também estava disposto a morrer por aquilo, que ele acreditava. Então, assim, só apontando o ponto, eu acho que a igreja às vezes falta reconhecer valor naquilo que recebe, ou a cultura que acha que assim, pastor, ele é pastor, então ele tem que fazer tudo de graça. No sentido de não ter nenhum valor agregado naquilo. Tem mais áudio aí, Rafael? Vamos ouvir o que os nossos ouvintes pensam. Bom dia, meus amados irmãos, e paz do Senhor a todos. Quem está falando aqui é o irmão Jeremias, presbítero da Assembleia de Deus do Brás, em Budais Artes. Eu noto que quando os irmãos leem, a maioria dos cristãos, pastores, estudiosos, eles leem o texto que diz que o obreiro é digno do seu salário, eles esquecem que o texto está falando que Deus é quem vai pagar esse salário. Ele diz que não precisa levar nada, como o pastor César acabou de ler. Ele diz que o Pai cuidará disso, porque digno é o obreiro do seu salário. Então, o texto está dizendo que quem vai assalariar a pessoa é o próprio Deus cuidando dele. Deus não vai deixá-lo na mão. Não falou que ele vai estipular valor ou que vai pedir nada. Isso precisa ser bem entendido. Deus vai fazer por intermédio de quem? Deus vai assalariar e vai cuidar do cara. Você é por intermédio de quem? Não, é um erro isso aí, né? O texto não diz só isso. O texto diz assim, ele te pega um texto de Deuteronômio e fala o seguinte: não atarás a boca do boi que trilha o grão, porque digno é o obreiro do seu salário. Então, aqueles proventos que a igreja gera, uma parte dela deve ser compartilhada sim com a liderança. Respondendo com o pastor, né? Respondendo a pergunta direta do Jairo, hoje é meu sonho poder me dedicar integralmente à igreja. Eu nunca consegui viver esse sonho. Eu sou pastor bivocacionado, eu trabalho durante o dia e prego nos finais de semana e à noite na minha igreja. Então, como eu não sou um pastor de tempo integral, eu não acho justo receber salário da minha igreja. Então, eu não tenho salário da minha igreja. Porque eu não sou pastor de tempo integral. Não porque eu não entenda que seja bíblico. Eu entendo que seja bíblico. Mas como eu tenho meu trabalho, emprego e tudo mais, então eu acabo não sendo pastor de tempo integral. O que é ruim, não sou um bom pastor, no sentido de visitar, de acompanhar e tal. Eu não faço nada disso daí por conta do meu trabalho. Tem uma equipe lá na igreja que faz isso. Então, por causa disso, eu nunca recebi salário da igreja, né? Mas não sou contra. Eu acho que a Bíblia trabalha nesse... O apóstolo Paulo, enquanto fazia tendas, também não recebeu salário da igreja. Por opção dele. Por opção dele. Depois, pra não ser pesado. Depois, quando ele precisou, a igreja socorreu. Então, é assim que funciona. Essa dinâmica de vida. Certo. Nós vamos para o intervalo agora. Nós temos um comercial. E você pode continuar votando lá no Instagram. No final do programa, a gente apresenta aqui o resultado final da pesquisa, e eu quero que você entre e curta também a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube. Entra lá, Musical FM 105,7, tá no Facebook também, e vai lá no Instagram, @FM Rádio Musical, e vota na enquete de hoje.